Oi pessoal, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Fernando Pires, juntamente com o meu colega Lucas Teles. Oi, pessoal. E hoje estamos aqui com mais um episódio da quarta temporada do podcast Memórias de Galópolis. Hoje temos o tema que são o rio, os morros e a formação geográfica de Galópolis. Temos aqui a nossa convidada, que é professora de Geografia, Daiane Pacheco. Queira se apresentar, por favor? Olá, boa tarde. Olá, Fernandinho, tudo bem? Lucas, tudo bem? Prazer enorme estar aqui para vocês, ajudando vocês nesse podcast. E vamos lá então, né? Vamos lá ver o que nos espera, nos aguarda. Agora que já lhe apresentamos para a galera, vamos começar nosso bate-papo. Temos aqui o nosso primeiro bloco, que tem perguntas de identificação. Qual é sua relação com Galópolis? Minha relação com Galópolis é desde que eu nasci, né, gente? A minha família toda é daqui. Nasci aqui também, nasci aqui em Caxias, aí eu cresci aqui em Galópolis. Estudei aqui em Galópolis, tanto fundamental no Ismael como médio aqui em Galópolis. Trabalhei aqui em algumas empresas na época que existia aqui, na minha época que eu tinha que trabalhar. Tenho uma relação bem familiar aqui com o bairro de Galópolis. 43 anos já que eu moro aqui e aí tenho uma relação bastante grande. Qual a sua formação profissional? Eu sou formada em Geografia, né, licenciatura em Geografia. Tenho 2 pós, uma também focada em Geografia e em Meio Ambiente. E o que te influenciou a fazer geografia? Eu tinha uma professora que ela era daqui de Galópolis também. Na época que eu estudava ali no Ismael, o nome dela era Mari Fazolo, o nome dela, muito conhecida aqui, a professora de Geografia. E aí foi ela que me inspirou bastante. Eu ser professora de Geografia, adorava o tema, adoro ainda até hoje o tema. E aí foi ela que foi essa minha grande inspiração. Eu, infelizmente, não tenho essa formação de professora que nem a grande maioria. Eu me formei, eu tinha o que eu acho, uns 33, 34 anos. E aí de lá para cá, daí é que eu comecei no ramo da licenciatura, né, de dar aula, né. E se você ainda mora aqui em Galópolis, não sei, há quanto tempo você está em Galópolis? Não, hoje eu não moro mais. Hoje eu não moro mais devido aos incidentes que a gente teve aqui em 2024. Fizeram com que eu tive que sair novamente de Galópolis e aí então não moro mais aqui. Só trabalho. Dou aula no Ismael só, mas morar não. Então agora vamos para o segundo bloco, que é os dados geográficos. Então qual é o nome do arroio que corta Galópolis e contribui para a sua formação do Vale Encaixado? A formação aqui de Galópolis, né, na questão hídrica, acredito que é o Rio Pinhal, tá? Ela é formada por várias bacias. A gente tem vários rios aqui que fazem essa parte da questão hídrica aqui de Caxias, como o Rio das Antas, como o Rio Caí, que vai, né, no nosso afluente aqui e vai desaguar lá no Rio Guaíba, lá em Porto Alegre. Então essa que é a contribuição ali na questão hídrica aqui de Galópolis. Certo. E agora, por que a região de Galópolis era considerada desafiadora para a agricultura extensiva, segundo os estudos da Vila Operária local? Acredito que por ser uma questão de relevo de Planalto, né, uma região íngreme, né, não tem a possibilidade da gente ter agricultura extensiva aqui na nossa região. Eu acredito que seja por causa da formação de relevo mesmo. E qual é o risco geológico identificado para a área em situações de forte chuva ou encharcamento do solo? A gente tem vários, né? Vários riscos geológicos. Quando a gente pensa em chuva extrema, quando a gente pensa em solo encharcado. Quando chove muito, a primeira coisa que a gente vai pensar é naquele volume de água que vai elevar muito rápido a questão de rios, né? A questão hídrica, enfim. O encharcamento do solo, a primeira coisa que a gente vai pensar é de deslizamento de terra. E aí, juntando esses dois fatores, gente, dá extremamente o que houve aqui em Galópolis em 2024. Situações extremas, que não só aqui em Galópolis, mas
nós aqui no sul do Rio Grande do Sul, enfim, né, com processos erosivos bastante acelerados, enchentes, alagamentos, deslizamento de terra. Logo, isso vai afetar tanto a questão hídrica quanto a questão de relevo, como a questão humana também, né? Pessoas que vão ser atingidas, enfim, né, em todos os quesitos. Então, isso é um risco bastante grave que a gente vai ter que começar a mudar nossos pensamentos, né, mudar nossas questões diárias, né, do que a gente pensa e o que a gente faz em relação ao nosso planeta. E agora, para dar fim nesse bloco, você poderia falar um pouco sobre a formação geográfica de Galópolis e como ela possibilita possíveis alagamentos e desmoronamentos? Bom, a formação de Galópolis aqui na questão geográfica é o que a gente tem aqui na região sul do Brasil, né? Aqui é formado por planaltos, né? Esses planaltos com bastante processo, bastante antigo, bastante processo de erosão, que é o que a gente tem aqui, formação do nosso relevo aqui na Serra Gaúcha, né? E como possibilita alagamentos e deslizamentos de terra, enfim, a gente tem vários fatores nessa questão geográfica aqui da região, no caso, né? Por a gente ficar muito próximo a uma região de massa polar e ao mesmo tempo vir umidade, ao mesmo tempo vir calor da parte norte do Brasil, enfim, né? Vai ajudar bastante nessa questão de eventos climáticos extremos, como no caso de alagamento, como no caso de deslizamento de terra. Então, além desses fatores naturais, encontro de massas de ar, fria, quente, enfim, tem também essa questão do nosso relevo, que é um relevo íngreme, que quando chove muito, que é o que aconteceu ali em 2024, encharca muito rápido o solo, porque a água penetra, né, no meio da rocha e ela vai como se fosse inchando, né, aquela rocha, como se fosse uma esponja. A partir do momento que tu abre a torneira na esponja, ela vai ficando encharcada, até chegar o momento que ela não tem mais e ela vai distribuir aquela água. Então isso contribui muito, né, para essa questão de alagamento, né, essa questão de deslizamento de terras que a gente teve aqui em 2024. São, na verdade, né, são eventos que para nós aqui em Galópolis era desconhecido, mas são eventos que é propício para nossa região aqui, por causa das situações todas em geral, né? A gente teve vários episódios, né, não aqui no bairro, no caso, mas aqui na cidade, na região, até mesmo no Brasil, né, de alagamentos, né, de pessoas que vêm, infelizmente, ser atingidas, que moram nesses morros, enfim, né. Então, são episódios que para nós aqui no Brasil é um pouco desconhecido, mas não é anormal, né? A gente tem bastante episódios, e não só essa questão de alagar, mas a gente também pensa quando a gente pensa em secas extremas, que também atinge muito nós aqui na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul, por um todo em geral, que também tem muito a ver com essa questão de mudanças climáticas, que a gente tem que ter um pouquinho mais de um cuidado mais carinhoso com essa situação, porque na verdade é o planeta, é o único lugar que a gente mora, e se a gente não preservar hoje, a gente vai ter, infelizmente, mais desses episódios, tanto aqui em Galópolis como aqui na nossa cidade. Então, em resumo, são eventos raros, mas que podem acontecer. Na verdade, sim. Na verdade, sim. Eles são comuns, né? Eles são bem comuns, esses eventos. Só que o que está acontecendo, eles estão se tornando episódios extremos. É normal alagar? Sim, é normal alagar. O que não é o normal é esse alagamento ser mais frequente. Tem deslizamento de terra aqui na nossa região? Tem. É normal? Tem. Mas que são fatos que, por exemplo, nós aqui no bairro nunca aconteceu. E aí, como se tornou um fato onde quase todo o bairro foi afetado, se tornou um episódio se tornou um fato inusitado, algo que talvez nunca ia nos atingir. E aí, por isso que a gente tem que pensar um pouquinho mais com carinho, um pouquinho mais com cuidado nas nossas ações do dia a dia.
Certo. Bom, estamos quase no final deste episódio e para encerrar com chave de ouro, batam os tambores, por favor. Terceiro bloco, o bloco de encerramento, chamado Pão com Mumu, e a gente vai fazer umas perguntas aqui. Qual a importância de estudar a formação geográfica de Galópolis? Acho que não só Galópolis, né? Mas a importância da gente saber aonde a gente vai fazer nossas casas, por exemplo, analisar o nosso relevo, analisar também a questão da paisagem, a questão do ambiente, vai ajudar muito, né, para ver, evitar novos deslizamentos, para evitar novos alagamentos e fazer com que a gente consiga viver mais tranquilo. Então, acho que essa é a importância da gente analisar o lugar onde que a gente mora, o lugar onde que a gente vai morar, para não acontecer o que aconteceu aqui em Galópolis, né? Próxima pergunta, qual a importância de estudar a geografia num todo? Acredito que a gente tem que saber geografia quando a gente tem na sala de aula, quando a gente estuda, enfim, porque a gente tem que ter essa relação de afeto com o espaço, com o ambiente onde a gente faz as nossas atividades diárias, onde a gente trabalha, onde a gente vive, onde a gente passeia, enfim. No meu ponto de vista, é importante a gente estudar geografia, porque entende como o mundo funciona. As questões naturais, como por exemplo o relevo, como por exemplo o clima, como por exemplo as questões do solo, e até mesmo para desenvolver um olhar mais crítico sobre o que acontece ao nosso redor. E melhorar também a relação entre sociedade e natureza por um todo. Bom, Soradai, gostaria de deixar alguma mensagem para os ouvintes? Na verdade, às vezes a gente esquece que a Terra não fala com palavras, e sim com sinais. E os eventos que a gente teve aqui em Galópolis serviu como previsão e são eventos que estão tornando uma realidade. Quando a gente fala nos eventos extremos, quando a gente fala em mudanças climáticas, são sinais claros de que o planeta está pedindo atenção. Cabe a nós repensar sobre os nossos hábitos, assumir mais responsabilidade e também agir com mais urgência. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa não só em preservar a natureza, mas garantir que as condições que a gente tem hoje, essas condições dignas, elas também servirão de base para as próximas gerações. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que comecem a pensar um pouquinho mais sobre o nosso planeta, porque na verdade a gente tem que proteger a nós mesmos. Certo, então, agradeço a sua presença e suas contribuições. Foi um prazer tê-la conosco. Bom, então encerramos este episódio. Gostaria de agradecer a vocês, ouvintes, a nossa entrevistada Soradai. Imagina, gente, eu que agradeço o convite de vocês, Fernando, Luquinhas, por essa oportunidade, por esse espaço de vir aqui comentar, ajudar vocês nessa pesquisa, que eu acho que vai ser bastante importante para o conhecimento de vocês e o conhecimento também de todos que escutarem o podcast Pão com Mumu. Não é Pão com Mumu. Eu gostaria de agradecer também o meu colega, meu amigo, que foi meu auxiliar neste episódio, Lucas Teles. Muito obrigado a todos pela atenção. Até mais, galerinha!